Muito boa tarde. Vamos para mais uma live de quinta-feira com a Nutri. Estou aqui um pouquinho para a gente falar sobre alimentação de inverno. E aí, como tem sido a sua alimentação agora no inverno? Me conta. No inverno a gente tende a comer mais, dormir mais, se exercitar menos, tomar menos água e acaba abusando nas comidas mais gordurosas e tal. Então é disso que a gente vai falar hoje. Então se você tá afim e quer assistir um pouquinho dessa live, fica aqui até o final e você vai ver que eu vou dar várias dicas, vou contar várias coisinhas aqui, vários segredinhos de coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa alimentação no inverno, tá? Então a gente vai falar desse assunto hoje. Vai ficar aqui até o final? Vamos lá. Bom, vamos só aguardar alguns minutos que a gente acabou de começar essa live, pessoal. Vai começar a entrar agora. A live de quinta. Olá, tudo bem? Bom, então vamos começar a nossa live e a gente vai falar um pouquinho dessa alimentação de inverno. Quando começou o inverno? Você sabe quando começou o inverno? O inverno começou no dia 20 de julho. Então, a gente tem aí alguns dias, né? Alguns dias. E o inverno vai até... Oi, Thalita. Muito bem. O inverno vai até setembro, até dia 20 de setembro a gente vai estar ainda no inverno, tá? Então a gente tem bastante tempo ainda de prestar atenção nos detalhes aí da alimentação no inverno. Muito bem. Camila, muito bem, tudo bom? Camila? Muito bem. Bom, oi meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Nós estamos começando aqui a live de quinta, dessa quinta. Nós vamos falar sobre alimentação de inverno. Como tem sido a alimentação de vocês aí no inverno? Me contem. Vocês estão comendo mais, estão comendo menos? Como vocês se sentem? Como tá? Obrigada, Thalita, tô bonita. É que eu fui na praia hoje, acho que é isso, deu uma animada aqui. Obrigada. Lavei o cabelo. Obrigada. Kelly, bem-vinda, mãe da Thalita. Muito bem. Então, meninas, me contem como que tá a alimentação de vocês no inverno. O que vocês estão achando desse período? Como que vocês estão se sentindo aí nesse período? Vocês têm comido mais? Vocês estão com mais fome? Quais são os alimentos que vocês têm vontade de comer agora nessa época de inverno? O que vocês têm percebido? Me contem aí. Qual que é a principal dificuldade? Eu vi que a Thalita colocou alguma coisa da água. Agora apareceu uma mensagem aqui pra mim, né, Thalita? Da quantidade de água. A gente não tem batido as metas de tomar água, tenho certeza que ninguém tem. Ó, eu fico aqui com a garrafinha o dia inteiro e às vezes não consigo bater a minha. Então eu tenho certeza que a maioria da população não bate as metas, né? Nem sabe quanto é para tomar, acha que é 2 litros, né? Então é isso. Bom, então a gente vai falar de alimentação no inverno. Coloquem aí as dificuldades que vocês estão tendo, como está sendo a alimentação de vocês nessa época. Nós temos até dia 20 de setembro que nós estaremos nessa estação do ano, que é o inverno. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A Thalita colocou aqui. Sim, fiquei assustada. Tô bebendo 2, quase morrendo aí, tá vendo? Ainda falta 800. Né? Não é fácil bater a meta de água, tá? Mas fiquem aqui até o final, porque eu vou dar várias dicas legais pra gente, sim, pra vocês entenderem um pouquinho melhor sobre alimentação no inverno, tá? Lógico, depois vai ficar salvo esse vídeo na internet, foi mal. Bom, então, meninas, o que eu quero falar pra vocês? Que o primeiro passo no inverno a gente gasta mais calorias.
Então seria ótimo assim que a gente aproveitasse isso. Só que o que acontece na maioria das pessoas, né? A gente não consegue aproveitar essa fase, essa época do ano, porque é uma fase mais preguiçosa. O que acontece? A temperatura tá menos, então a gente tá numa época mais fria. Nosso organismo gasta mais energia naturalmente para manter a temperatura corporal, porque a gente precisa manter o corpo sempre dentro de 36 graus, né, para que nosso metabolismo funcione normalmente. Então, o que o corpo faz? O corpo gasta mais energia para manter a temperatura corporal. E com isso, a gente emagrece mais fácil no inverno. Vocês sabiam disso? A gente emagrece mais fácil no inverno. Só que, ao mesmo tempo que o corpo gasta mais, ele despende mais também hormônios que vão dar mais fome como mecanismo de compensar esse gasto excessivo que tem para manter a temperatura. Então a gente acaba tendo mais fome também nessa época. Mas é fato, a gente gasta mais energia, tá? No sentido de manter a temperatura. O que seria o melhor dos mundos de a gente fazer? A gente comer menos. Se a gente comesse menos um pouquinho no inverno, a gente conseguiria emagrecer naturalmente só porque o corpo gasta mais, tá? Então olha que dica legal, né? Então a gente gasta mais energia no inverno naturalmente para poder manter a temperatura corporal. Então se vocês conseguirem manter a alimentação mais regradinha, vocês emagrecem mais fácil no inverno, tá? Olha só que legal. Bom, vamos ver as perguntas aqui. Sim, fiquei assustada, tô bebendo quase morrendo. A Thalita falando que não consegue beber água. E sinto bastante fome à noite, de gordice. KKK. À noite vai dar vontade de comer gordura, carboidrato, né? Coisas que saciem. Porque normalmente à noite é o quê, gente? Cai mais a temperatura. Então é onde o organismo vai querer compensar essa queda de temperatura consumindo mais energia, porque para digestão o corpo aquece, a gente esquenta. Pode ver, quando você come uma feijoada, o que acontece com o nosso organismo? A gente até sua, né? Sai pingando de tanto calor e tal, porque aquece o corpo. Então a gente tende a querer os alimentos para aquecer também o corpo, tá? E aí a gente vai dar umas dicas aqui de que a gente pode usar. Vamos ver. A Cíntia, bem-vinda, Cíntia. Aline, bem-vinda. A Thalita colocou, eu já ouvi falar, mas sempre foi a época que mais comi. Por conta disso, Thalita, tá? Você não é a única que come mais no inverno, todo mundo, porque o corpo tem essa necessidade de compensar o gasto que ele teve para manter a temperatura corporal. E aí, então, a gente acaba gastando, como a gente gasta mais, a gente tem mais fome, ele tenta compensar isso. Mas se a gente conseguir prestar um pouco mais de atenção, a gente dosa essa quantidade de consumo, tá? Usando, por exemplo, chazinho quente, algumas coisas para aquecer. A gente já vai falar, eu já vou dar essas dicas aí. Outra coisa importante que é legal a gente falar é que a vitamina D, que é aquela do sol, ela é muito importante para a gente ganhar massa muscular, para a gente ter uma definição melhor do corpo, para a gente conseguir gastar mais energia, enfim, a gente precisa de vitamina D. Muitas mulheres têm apresentado carência de vitamina D. Aqui no consultório eu pego muita gente com deficiência de vitamina D e normalmente não tem muitos sintomas que as pessoas conheçam, né? Então, é uma coisa de ficar atenta. Por quê? Existe uma coisa que é a depressão temporária. Muitas mulheres, a vitamina D está diretamente ligada com a síntese de triptofano, que é um hormônio lá que dá a sensação de bem-estar. O que acontece? Se a pessoa tem um déficit de vitamina D, ela vai ter menos síntese de triptofano e, consequentemente, ela pode ter uma queda na sensação de bem-estar dela, tá? E por que eu tô falando isso? Porque no inverno a gente tende a tomar menos sol, né? Então, a gente tem uma tendência de ter uma queda da vitamina D e, consequentemente, uma queda do triptofano. E, consequentemente, uma sensação de mal-estar. Tipo, a gente nunca tá bem, parece que tá sempre frio, sempre desanimada. E aí, a gente acaba querendo comer para compensar. Porque comer dá prazer. Estão entendendo? Então, o que a gente precisa fazer? Aumentar os alimentos, o consumo de alimentos que tem bastante triptofano e também tomar um pouco de sol. Então, tem que ir tomar um sol no jardim todo dia, porque senão a gente acaba
não tenho, né? Tendo um déficit de vitamina D. Como a gente tá no inverno, a gente acaba usando muito, às vezes até toma um sol, mas com roupa, aí também você não absorve essa vitamina D e, consequentemente, influencia em tudo isso, tá? Então, vale a dica. Primeira dica, assim, especial, que muita gente não sabe, é que no inverno, mesmo com frio e tal, a gente tem que se esforçar para tomar uns 15 minutinhos de banho de sol, para melhorar esse triptofano e para melhorar a nossa alimentação. Olha que coisa louca, né, gente? Mas é isso, então vale caminhar na praia, vale fazer um banho de sol no jardim, dar uma volta na rua com o cachorro, mas sempre tentando tirar casaco, mesmo que passe um pouquinho de frio, mas para melhorar esse bem-estar, tá? Essa é a primeira dica muito importante do inverno. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Podem ir colocando as perguntas aí, tá, pessoal, que a gente vai respondendo. Vamos todos pelados para a varanda, os vizinhos que lutem. Não, Thalita, não disse isso. Não. Coloquem aí um biquíni, uma bermuda e uma camiseta regata e vão, né, dar uma volta com o cachorro, vão dar uma caminhada na rua, vai até a quitanda, mas tomem um sol porque melhora muito a síntese de triptofano. Lembrando dos alimentos que possuem triptofano. Cacau em pó ajuda muito. As frutas avermelhadas, no geral, também ajudam bastante, tá? A gente tem a banana, a aveia, que também são ótimas fontes de triptofano. Então, aí já tem bastante, né? Todas as frutas vermelhadas, banana, aveia, enfim. Usem bastante esses alimentos, tomem o banho de sol para melhorar esse bem-estar de inverno. Por incrível que pareça, tem pessoas que sofrem de depressão só no inverno, tá? Que é a depressão sazonal que fala. Que é só nesse período onde os dias ficam mais tristes, né? Embora hoje tá super quente aqui, né, em Ubatuba, mas os dias ficam mais tristes, né? A gente acaba tendo uma preguicinha a mais porque tá frio. A gente acaba poupando de gastar energia porque o corpo já tá gastando para se aquecer. Então a gente fica mais preguiçoso nessa época do ano. E como a gente não tem esse banho de sol, às vezes não tem essa preocupação, aí começa a ter déficit desses nutrientes, o que vai interferir nesse bem-estar aí, tá bom? Outra coisa importante, nessa época também a gente tem mais vontade de comer doce, porque o doce vai dar um aumento nessa sensação de bem-estar. Então, alimentos gordurosos e alimentos doces são os preferidos dessa época, né? Tanto que o famoso é o fondue, né? Ou de queijo ou de chocolate. Olha só, gente. Por quê? Porque realmente eles vão... Se a gente for pensar friamente, eles são ótimos para o inverno, porque eles aquecem, fornecem energia e gordura, que são dois elementos que gasta bastante no inverno, né? Esses nutrientes são gastos bastante e eles favorecem muito o aquecimento corporal, porque eles fornecem a energia que o organismo está gastando para se aquecer. E são alimentos quentes, então olha lá quanta coisa. Mas que tal fazer um fondue mais saboroso, assim, mais nutritivo? Dá pra fazer, gente. Fondue, por exemplo, de legumes. A gente não faz o de frutas, faz o de legumes. Então, bota lá o queijo, tudo bem, mas aí faz espetinhos de legumes. Pode ser cenoura, então você dá uma pré-cozida nos legumes, deixa eles meio que al dente, assim, e faz os espetinhos e molha ali no queijo. Fica muito legal, tá? Então, também é um jeito gostoso de incentivar as crianças a comerem legumes e tal. E ainda ser mais saudável do que comer fondue de queijo, tá? O de fruta também. Vale usar o chocolate amargo, que tem mais triptofano. Então, pelo menos o meio amargo. E aí, usar as frutas para aproveitar, né, nessa opção aí. É muito legal de fazer com as crianças, para incentivar as crianças a aprenderem a comer mais frutas, tá? E é uma época que aquece bem, que é bem legal, fica gostoso. Muito bem. Outra coisa importante no inverno, que outros alimentos que a gente deve usar bastante, preparações, né, para o inverno, é o chá. Então, todos os chás que não causem inchaço, que ajudem a não ter retenção hídrica, né, retenção de líquidos, é muito importante. Então, todo chá branco, chás que não são com cafeína, que não seja base de exemplo, chá de erva doce, camomila, melissa, erva cidreira, todos esses são muito bons para relaxar, para acalmar, para aquecer. E aí você não tem... Tô caindo toda hora que minha internet tá ruim.
Aí você não tendo tanto frio, você acaba não comendo tanto, querendo tanto as outras coisas muito calóricas. Então usem e abusem dos chás nessa época do ano. Aí me pergunta, vale café? Vale o café, porém com cafeína ele é estimulante, e aí pode ser que a gente acabe preferindo alimentos gordurosos. Então fiquem atentos para a quantidade do café, tá? Mas podem tomar o café, se for sem açúcar e tal, tá tudo bem, tá? Evitem os alimentos com muito açúcar. Outra coisa importante para o inverno que ajuda muito são os caldos, as sopas, usar os legumes da época. Então, quais são os legumes que agora estão muito baratos? Abóbora, milho. Milho é um alimento muito legal no inverno, a gente já vai falar dele. O chuchu, a abobrinha, tudo tá na época. Então, aproveitem, façam caldos, façam sopas. Dessa couve, agora tá muito barato, né? Cheguei a comprar couve por 50 centavos esses dias, o maço de couve. Então tá muito barato, façam isso, melhorem. E aí o que acontece? À noite você usa essa estratégia, porque aquece e tem baixa caloria. Então faz uma sopa só de legumes ou só um caldo verde com couve sem calabresa, sem colocar essas coisas muito gordurosas aí, faz mais leve e aí usa de estratégia para você comer à noite e não usar alimentos muito calóricos, porque a tendência, se a gente deixar, a tendência é comer pizza, comer fondue, comer lanche, porque são coisas quentes, são gordurosas, que vão suprir a necessidade do organismo. Então a gente tem que inverter, montar estratégias para inverter o ciclo do nosso organismo, tá? Porque é normal, ele vai querer mais calorias. Então, usem bastante das sopas, usem bastante dos chás e preferencialmente dos alimentos da época, porque você economiza, porque eles estão mais nutritivos, tá, gente? Alimentos que estão na época, que estão na safra, eles são mais nutritivos, eles têm mais nutrientes do que fora da safra, eles estão melhores. Então, por exemplo, o milho que eu falei é uma ótima opção para o lanche da tarde. O milho, ele é rico em um amido que a gente chama de amido resistente. O tipo de amido que tem no milho é muito bom para o nosso intestino. Ele melhora muito a produção de substâncias que são reguladoras das funções do nosso metabolismo, que atingem o nosso cérebro, que atuam muito nisso e são muito positivos para o nosso metabolismo. Então é muito legal se vocês usarem o milho, principalmente porque está muito baratinho. Milho também é uma outra coisa que está custando aí 50 centavos cada espiga. Então vão lá na feira, vão no mercado, comprem milho, cozinhem e usem o milho como lanchinho da tarde. É muito legal para ficar saudável, nutritivo e que aquece, porque dá para você fazer quentinho, tá? Então, ó, unindo aí as estratégias. Não vale bolo de milho, tá, gente? Porque daí já é apelação. Mas o milho cozido é muito legal. Vale um creme de milho na hora do almoço. Isso é legal. Então faz lá, né, o creme de milho. Tenta usar o mínimo possível de creme de leite e tal, mas faz um creme de milho, fica legal, com franguinho, com uma boa salada, um arrozinho integral. Olha que lanche da hora, tá? Então, acho que é isso. Agora no inverno a gente tem que aproveitar a safra dos legumes, aproveitar esse gasto energético que a gente tem naturalmente por conta da queda da temperatura, ficar de olho no sol, então na questão de tomar o banho de sol para melhorar o nosso ânimo, nossas vontades aí durante o dia, porque melhora a triptofano, então melhora o bem-estar, e aproveitar para fazer refeições mais leves. Então deixa aquela sopinha já pré-preparada para chegar de noite, você já ter a opção. Se você for esperar fazer a sopa à noite, você não vai querer, você vai ter preguiça, porque vai estar frio, você vai ficar com preguiça, você não vai fazer. Então já deixa os legumes picados para você só colocar ali na hora. Então facilita aí a sua rotina dentro da alimentação noturna aí, tá? Outra dica importante para o inverno é puxar a refeição noturna para o mais cedo possível, tá, gente? Façam isso, porque no inverno a gente gasta muito menos energia à noite, porque é a hora que a gente se encolhe lá no cobertor e aí não tá gastando nada. Normalmente a gente já dorme mais cedo, porque os dias estão frios. Se você come muito próximo do horário de dormir, a tendência é formar a gordurinha localizada, tá? Então, evitem ao máximo isso, puxem a alimentação o mais cedo possível que vocês conseguirem.
E aproveitem para tomar chá. Então, vamos supor que você conseguiu tomar a sua sopa às 7 horas da noite, mas você vai ficar acordado até às 10. Às 10, toma um chá, no máximo uma torradinha ali, mas investe no chá, que são relaxantes, que faz você ter uma noite de sono melhor e acordar mais disposta no outro dia. Porque a tendência é a gente acabar ficando muito na cama, dormir mais, gastar menos, e a gente não tem muito ânimo. Então procurem modificar esse ciclo, tá? Dessa forma. Vamos lá, vamos ver quem tem mais aqui, que eu fui falando, não falei mais oi pra ninguém. Aqui a Thalita colocou, né? Sinto bastante fome à noite. É normal, porque à noite tá mais frio, o organismo gasta um pouco mais de energia para se aquecer e a gente tem vontade de comer coisa mais gordurosa mesmo, tá? Então fiquem de olho, usem essas estratégias que eu falei. Deixa a sopa pré-pronta, faz um caldo, ou pelo menos já deixa alguma coisa organizada, faz mais cedo essa refeição e depois toma chá. Principalmente os chás que relaxam, que aí você vai ficar mais tranquila. E não esqueçam de tomar banho de sol durante o dia. Eu já ouvi falar, mas sempre foi a época que mais comi. Por conta disso, a gente tem mais vontade para compensar o gasto, tá? Vamos todos pelados. Ah, não, isso não. Deu fome. Já deu fome, ok? É por causa das coisas que eu falei, né? É verdade. Mas façam, gente, invistam, porque tá barato, os legumes estão muito baratos. Nessa época do ano a gente encontra muito, né? Chuchu, abobrinha, cenoura, abóbora, tá tudo muito barato, inhame. Dá pra fazer aquela sopona de legumes, sai um preço muito acessível, dá pra bastante gente comer. A couve, né? Caldinho verde, essas coisas dá pra fazer. Evitem só usar calabresa, essas coisas gordurosas, mas dá pra fazer de uma forma mais leve, né? Só pra dar um sabor e tal. E aí você consegue aproveitar melhor essa época de gasto de energia, tá? Bem-vinda, Hilda, Ju Barbosa. O que tem a falar sobre a dieta cetogênica, Laura? Dieta cetogênica... Bom, a gente já fez umas lives aqui sobre cetogênica, mas... Toda dieta, gente... Eu gosto de falar assim que dieta não funciona muito, né? Então aqui aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, eu sempre falo do perigo das dietas, porque a gente faz um pouco, daqui a pouco a gente não consegue manter, a gente volta a tudo. Então o ideal mesmo é a gente não restringir alimentos. Agora, gente, existe uma coisa muito importante que a gente precisa falar, é que as mulheres comem muito pouca proteína, né? E a dieta cetogênica, ela é a base de proteína, né? Ela usa outras fontes, né? Gordura e proteína como fonte de energia e elimina o carboidrato. Esse tipo de dieta tem algumas restrições e tal, a gente não vai falar disso agora, mas ela ajuda sim a emagrecer, é uma estratégia boa, só que às vezes a gente não consegue manter ela por muito tempo, então tem que tomar cuidado, tem algumas restrições, mas é uma estratégia positiva para o processo de emagrecimento sim, tá? Oi, Amanda, bem-vinda. Alice, bem-vinda. Adorei a dica do milho. Gente, o milho é muito legal. Usem o milho agora, nessa época. Ele é muito positivo, tem bastante fibras. É um alimento que tem amido resistente, nutre as bactérias do intestino, melhora muito o nosso intestino, melhora também a síntese de substâncias neurotransmissores, né? Coisas no cérebro aqui, que vai melhorar o bem-estar. Então, procure isso. Não ouvi a dica do milho. Repete, por favor. Não foi nada especial assim, Alice. A gente só falou que o milho tá muito barato nessa época. Então, eu falei que o milho é uma estratégia importante, é um alimento que dá para usar como estratégia, por exemplo, no lanche da tarde. Você fazer aquele milho cozido e ele é quente, então dá uma aquecida e é saudável, não é calórico, né? Então é um alimento muito legal. E eu falei dos benefícios do milho, porque ele é rico em vitamina A, ele é rico em fibra e ele tem um tipo de amido, que é chamado de amido resistente, que é muito positivo para a função intestinal, para a produção de algumas substâncias que vão regular o metabolismo. É bem legal, tá? Então, travei aqui. Então eu falei disso, de vocês aproveitarem o milho, que tá barato pra caramba, tá? Tipo, nossa, esses dias na feira tava acho que 10 milhos por R$5. Tava bem baratinho, assim. Então, aproveitem, é uma dica super legal usar o milho nessa época do ano. É um lanchinho que sustenta, que é saudável
e que ainda traz um monte de benefício para o nosso intestino, para o nosso cérebro, para o nosso metabolismo, tá? Foi essa a dica, Alice. Gente, acho que era isso que eu ia falar para vocês, então a gente... Ah, não era isso não, peraí que tem mais uma dica. A gente tem até setembro, tá? O inverno vai até dia 22 de setembro, então tem muito friozinho pela frente ainda aí. E eu queria falar também uma coisa que para vocês ficarem muito atentas, que é a hidratação no inverno, tá? Então no inverno, por estar frio, a gente acaba consumindo menos água e a gente precisa atentar a essa quantidade de água, porque quanto menos água a gente toma, menos o nosso metabolismo funciona, tá? Então se a gente quer perder peso, a gente tem que tomar bastante água, bater a meta de água aí, tá? Quem é meu paciente sabe das metas aí de água. Joseli, muito bem-vinda! Muito bem! Então, foi isso que a gente falou. Vou recapitular aqui, então, as dicas. Mas depois vai ficar gravado esse vídeo aqui e no IGTV. E compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas saibam, né? E venham aqui participar com a gente das lives, tá bom? Bom, o que eu falei então? Eu falei que o inverno vai do dia 20 até dia 22 de setembro. A gente, nessa época do ano, a gente gasta mais energia do que o normal para poder manter a temperatura corporal em 36 graus Celsius. Então, o nosso corpo gasta muito mais energia. É uma época que a gente deveria emagrecer. Só que o organismo tenta compensar isso. Então, a gente compensa, muitas vezes, com mais vontade de comer. Então, nessa época, a gente acaba tendo mais vontades. Normalmente, a gente pede alimentos gordurosos e alimentos ricos em carboidrato, porque são as principais fontes de energia, tá? Nosso organismo tem preferência por isso. Falei dos alimentos da safra, então é muito importante a gente utilizar os alimentos que estão na época. São os alimentos que estão com maior índice de vitaminas nesse período. E quais são os alimentos da época? Abóbora, chuchu, abobrinha, cará, morango, milho. Enfim, a gente tem uma gama aí de alimentos que estão baratos, que é da época, e que estão mais nutritivos nesse período, tá? Tem mais vitaminas neles, então aproveitem. Falei da dica de a gente utilizar sopas à noite para aquecer melhor e também serem mais alimentos mais leves, com menos caloria. Falei da hidratação, que também é importante nesse período a gente ficar atento, porque a gente toma menos água do que o normal. E falei do milho como estratégia de lanche da tarde, das sopas à noite, de você planejar tudo isso com antecedência. Então, se você deixar para fazer a sopa à noite, talvez você fique cansadinha, tá frio e tal, não consiga. Mas se no almoço você já pré-preparar, deixar os legumes picados e tal, a tendência é você conseguir melhor. Falei também dos chás, então os chás brancos que não tem cafeína são muito legais para aquecer nesse período, então abusem dos chás, principalmente à noite, para dar uma relaxada, para aquecer e para você não ter tanta vontade de doces e gorduras à noite. E falei assim uma coisa muito especial, que é a questão da vitamina D. Então a vitamina D, que a gente tende a não tomar muito sol no inverno, ou se agasalhar muito no inverno, e aí a gente não tem a incidência do sol, consequentemente a gente tem uma diminuição na absorção de vitamina D, o que atrapalha na síntese de triptofano, que é um hormônio que dá a sensação de bem-estar. Então, às vezes, a gente pode ter uma queda desse bem-estar por conta da carência de vitamina D, muitas vezes ocasionada pelo período que a gente está vivendo, que é o inverno, tá? Então, essa é a estação do ano. Então, procurem tomar um banho de sol, procurem fazer sopas, procurem fazer chás, procurem aproveitar os alimentos da época, usem os milho, frutas, como lanches nesse período, nos lanchinhos intermediários aí, e fiquem atentos à água. Tá bom? Essas foram as dicas que a gente deu na live de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários e aí a gente compartilha aqui, a gente coloca aqui as opiniões, a gente vai discutindo, tá bom? Se vocês tiverem algumas sugestões de temas de live que vocês queiram que a gente fale aqui, a gente pode estar falando nas próximas lives, tá bom? Eu vou fazer mais uma live. Não vai ser essa semana, que para a próxima semana eu não vou conseguir falar desse tema, mas para uma próxima vez eu vou falar das dietas cetogênicas, tá bom, Ju? Você que perguntou, daí a gente faz uma live falando melhor sobre isso também. Se alguém mais tiver alguma dúvida sobre alimentação do inverno, sobre esse período, coloca aí pra gente que a gente discute também, tá bom?
Quero agradecer muito a audiência de vocês. Toda quinta estão aqui, Thalita, a Cíntia, a Alice, a Joseli, que é nova aqui no canal, mas tá vindo junto, a Kelly, enfim, todo mundo que tem participado comigo das lives aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima live. Coloquem aqui as dúvidas de vocês, compartilhem esses vídeos que ficam lá no IGTV para mais pessoas assistirem. E se tiverem qualquer dúvida, coloquem que a gente ajuda vocês, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima live, até a próxima quinta. E tomem banho de sol, tomem água, usem o milho e a sopa. Beijão para vocês, meninas, até mais!